Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso resumo da lição da semana. Lição número 6. Como ouvimos na oração, o título da lição tem a ver com a motivação e com o preparo para a missão, como continuidade do que a gente vem estudando nas últimas 4 lições, principalmente, nesse foco específico da resposta que o ser humano dá ao convite divino de que seja participante da missão de Deus. Missão essa que foi estudada pela gente nas 2 primeiras lições. Então vamos lá, o título da lição é esse, motivação e preparo para a missão. Vamos ao verso, quem pode compartilhar comigo o verso para essa semana? São estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ok, o texto é de Lucas, capítulo 24, é o finalzinho do Evangelho, na versão que Lucas traz dos episódios que retratavam a vida de Jesus. E, em particular, na lição dessa semana, a gente está concentrado, enquanto observação, para aquilo que Jesus diz para os seus discípulos no seu último período de estada terrena, no seu último período de convivência com eles, logo após a ressurreição. E por que esse enfoque para esse período em específico, ligado a essa questão, a motivação e o preparo para a missão? Fica fácil a gente deduzir, quando observa esse evento em particular, esse momento em particular da vida dos discípulos, por uma razão. Assim que Jesus ressuscita, Jesus dá uma ordem aos discípulos, ligada principalmente ao seu momento de ascensão. Lá em Atos capítulo 1, a gente encontra essa descrição, assim como no último capítulo de Lucas. Lembrando que Lucas é quem escreve os 2 livros, tanto Atos quanto o Evangelho, sendo parte de uma única coletânea retratando o cristianismo. A primeira das coletâneas, a vida de Jesus, a segunda coletânea, a vida dos apóstolos de Jesus. Daí é escrita em duplicidade. Quando você abre o capítulo 1 de Atos, você encontra isso bem explícito, porque Lucas descreve a Teófilo, e acabei de terminar o primeiro livro que descrevia a vida de Jesus, e agora passo a retratar os atos que se seguem na pregação do Evangelho a partir dos apóstolos. Essa é a essência do livro de Atos. Quando a gente fala de motivação ligado a esses fenômenos da vida de Jesus pós-ressurreição, esses episódios de Jesus com os discípulos logo após a ressurreição, a lição vai compartimentalizar isso em alguns aspectos. O primeiro aspecto, imediatamente após a ressurreição, Lucas 24, versos 1 a 12, retrata o fato de que mulheres que haviam estado tanto na presença de Jesus na crucifixão, quanto no seu sepultamento, naquela sexta-feira à tarde fatídica para os discípulos, como um balde de água fria em todos os seus anseios de implantação terrena do reino de Cristo. As mulheres voltaram ao túmulo na madrugada de domingo, descansaram ao sábado conforme o mandamento, retornaram na madrugada de domingo ao túmulo para terminar o preparo do corpo de Jesus e dar a ele uma última homenagem em seu sepultamento, como era de costume naquela região. Ao chegarem lá, encontraram a tumba vazia, encontraram anjos na tumba que lhes fizeram perguntas e lhes direcionaram algo. A pergunta que fizeram é: por que vocês estão aqui? A observação é: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E na sequência disso vem o fato de que Jesus encontra essas mulheres. E encontrando, dá a elas uma referência, uma ordem, anunciar as boas novas de que ele ressuscitou. Então, tanto a mensagem dos anjos quanto a mensagem do próprio Cristo aparecendo a essas mulheres é: vocês precisam anunciar a outros isso que ocorreu. Óbvio que, quando elas começaram a anunciar isso, houve uma reação dos discípulos, e essa reação é retratada aqui na lição como sendo uma reação de surpresa e, ao mesmo tempo, de dúvida, reputando a essas mulheres algum devaneio, algum delírio em função do que viram. Tanto é assim que Pedro sai correndo, depois da notícia que Maria dá a eles de que o túmulo está vazio, ele sai correndo juntamente com João e encontram de fato a tumba vazia e acreditam no que as mulheres estão dizendo, pelo menos no que diz respeito à tumba estar vazia. Então Jesus aparece depois a eles e eles passam a acreditar, mas
uma sensação se modifica neles, e a lição vai abordar isso essa semana. Então, a primeira coisa interessante de motivação do Evangelho, a motivação para a pregação do Evangelho, primeira é: o Evangelho é uma boa notícia. Aliás, é a melhor de todas as notícias que poderia ser dada naquele momento e naquelas circunstâncias. Jesus ressuscitou. Tanto é importante essa mensagem que a estrutura paulina faz questão de deixar bem claro que, se Cristo não ressuscitou dos mortos, toda a fé do cristianismo perde a validade. Portanto, a primeira grande questão e motivação da pregação do Evangelho, ou da motivação da entrada na missão, é anunciar ao mundo as boas novas do Evangelho, ou a boa nova do Evangelho: Cristo ressuscitou. E dentro desse conjunto de mensagem que perfaz o anúncio Cristo ressuscitou, estão todas as demais promessas ancoradas, como a salvação em Cristo, a possibilidade da vida eterna, a possibilidade de que aqueles que morreram em Cristo possam também com ele ressuscitar, e todas as questões ligadas a essa mensagem central de ressurreição constituem uma boa notícia. Essa boa notícia, uma vez que comece a ser compartilhada, ela também está ancorada em elementos sólidos da palavra de Deus, vinculados às profecias bíblicas. Ou seja, toda a mensagem do Evangelho está depositada sobre uma série de profecias que apontavam para essa mensagem, dando a ela a antecipação. O que significa que, além da notícia ser boa, a notícia é evidencialmente comprovável, à medida que as profecias do Velho Testamento descrevem Deus acompanhando a história e a solidez desta condução histórica no fundamento profético. O que significa que um segundo motivo, uma segunda motivação para a pregação do Evangelho está depositada sobre essa questão do Evangelho ter um cumprimento profético. Seja no sentido passado, as profecias que apontavam para Cristo e sua cruz, como no sentido futuro, as profecias que apontam para a segunda vinda de Cristo têm respaldo, têm, de alguma forma, vinculação e legitimação nas profecias já cumpridas do Velho Testamento. O que significa que o anúncio da Boa Nova é, na realidade, uma ligação de eventos que vem perfazendo a história e se performando na história desde a criação do mundo. E isso a gente percebe aonde? A gente percebe no encontro de Jesus com alguns sujeitos no caminho de Emaús, e depois no encontro de Jesus com todos os discípulos no cenáculo, na casa onde estavam reunidos, e ele aparece para eles, e ao aparecer para eles, se demonstra como um ser fisicamente ressurreto, e não um fantasma como eles, assustados, temiam que fosse aquela aparição. Tanto que Jesus chega para eles e faz um pedido inusitado: eu estou com fome, tem comida aí? E se assenta com eles para comer. Do mesmo jeito que fez com os discípulos no caminho de Emaús. Tanto no caminho de Emaús quanto no encontro com os discípulos no cenáculo, Jesus passa pela a mesma experiência de contar para eles, ou descrever para eles, todas as profecias que antecediam o Cristo, para que eles percebessem que eles não tinham razão para estarem tristes como estavam, ou desesperados como estavam. Afinal de contas, Jesus já havia dito que ressuscitaria, Jesus já havia pontuado para eles que era necessário que ele passasse pela morte, e necessário depois que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Se eles tivessem pelo menos prestado atenção nisso e acreditado no que Jesus estava dizendo, não havia razão para desespero, havia razão para ficar esperando. E de forma bastante ansiosa, esperar passar aquele sábado. E o sábado, que era um sábado que foi vivido como imensa tristeza, poderia ter sido vivido como um sábado de esperança e oração, aguardando a felicidade daquele amanhecer de domingo, quando Cristo ressuscitou. Ou seja, eles poderiam ter aguardado a ressurreição de Jesus à porta do túmulo, uma vez que sabiam que Jesus ressuscitaria. Mas, infelizmente, isso não ocorreu, dado o fato de que eles não prestaram atenção nem nas profecias, nem no fato de que Jesus havia advertido que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, essa é uma questão importante dentro do desenho, quando a gente observa o fundamento profético da boa notícia, da boa nova.
E aí, nesse sentido, aparece uma questão de preparo. O conhecimento do fundamento profético, o estudo das profecias bíblicas e o acompanhamento das profecias bíblicas no que diz respeito ao seu desenvolvimento deveria ser aquilo que nos tornaria aptos a anunciar o Evangelho de forma mais contundente, uma vez que, conhecendo as profecias, a gente anuncia o Evangelho sem sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida de que aquilo vai acontecer, de que aquele processo faz parte de um cumprimento maior, de uma referência maior, que são as profecias bíblicas. Posto isso, ou seja, entendendo que essa questão seja importante no modelo, vem uma outra situação levantada pela lição dessa semana, que é a espera para o início da missão. Então, se de um lado tem uma parte de preparo, que é a comunhão, a oração e o estudo da palavra de Deus, para que a gente esteja apto ao anúncio da verdade, de um outro lado, a gente tem a expectativa de algo maior, que é a concessão de um poder que nos acompanha para o exercício da missão. Então, no caso dos discípulos, eles receberam uma ordem, e a ordem é: aguardem a manifestação do Espírito Santo para que iniciem o trabalho. E isso a gente percebe a partir da referência de Atos 1, a ascensão de Jesus e a ordem de que aguardem até a manifestação do Espírito que lhes concederá poder, tanto Lucas 24 quanto Atos 1, demonstram essa ordem de Cristo, e Atos capítulo 2 descreve o derramamento do Espírito Santo, concedendo o poder necessário para o exercício da missão. Portanto, tem uma espera, que é uma espera de empoderamento. E tem uma segunda espera, que é um outro aspecto do aguardar, que é a espera do cumprimento da promessa. Agora não a promessa do poder, mas a promessa da segunda vinda, que é: enquanto esperamos a segunda vinda, desenvolvemos a missão de salvar. Porque quando a segunda vinda ocorrer, já não há mais mensagem de salvação a ser proclamada ao mundo. Cristo já veio. Portanto, há dois aspectos do esperar. Um deles que é esperar pelo poder manifesto, o outro deles que é esperar com confiança o cumprimento da promessa. O que acontece quando os discípulos recebem a manifestação do Espírito Santo? Quando o Espírito é derramado sobre eles na descrição de Atos 2. Imediatamente eles saem com intrepidez para a proclamação do Evangelho. E ao saírem com essa intrepidez, eles já não têm mais receio de falar o que precisa ser dito no anúncio do Evangelho. E aqui aparecem alguns aspectos interessantes que ligam com a lição da semana passada, que são os elementos que de alguma forma são apresentados como desculpa para o não engajamento na missão. Uma vez que o Espírito se manifestou e eles permitiram a ação do Espírito, a presença do Espírito, o fortalecimento do amor cristão, lançou fora o medo, e agora, sem nenhum receio, eles se levantam no templo e proclamam a verdade de Deus. E o resultado disso, aparecem as pessoas que vão sendo somadas ao Evangelho, somadas à expectativa do advento. Ou seja, a permissão da atuação do Espírito Santo na vida deles permitiu um resultado estrondoso na proclamação do Evangelho. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 conversos, e assim sucessivamente, eram acrescentados todos os dias dezenas, centenas de conversos à fé cristã. Fruto da atuação do Espírito na vida daqueles que proclamavam a mensagem, mas também fruto do preparo e motivação corretos para a pregação do Evangelho, manifesto na atitude desses sujeitos, que é o que conduz a gente para a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira vai pontuar qual é o perfil da igreja primitiva e de que maneira esse perfil deveria estar reproduzido em nós. E esse perfil tem a ver com dois aspectos principais, distribuídos em 3 elementos metodológicos da ação desses sujeitos na pregação do Evangelho. Os 2 elementos principais têm a ver com qual é a motivação e qual é o preparo. Então, a motivação, o reconhecimento pleno da ressurreição de Cristo. A motivação vem da percepção de que essa ressurreição nos alcança como promessa de vida eterna, e por isso essa é a boa notícia a ser dada ao mundo. Existe saída para a morte, existe saída para o pecado. O segundo aspecto, o preparo. O derramamento do Espírito Santo permite o poder necessário e as condições necessárias dos talentos e dons para a proclamação do Evangelho. Seja no sentido sobrenatural do primeiro derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, seja no sentido sobrenatural do segundo derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia,
seja do período intermediário, que é a fluidez desse poder manifesto lá no início, no período apostólico, e que acompanha a igreja, não com a intensidade sobrenatural inicial, mas com a mesma estrutura de sustentação do evangelho presente na vida daqueles que decidem se lançar para a missão. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que esteja disponível para os discípulos lá no início do evangelho é o Espírito Santo que está disponível hoje e é aquele que promete estar conosco até a consumação dos séculos. Em 2 pontos áureos grandiosos de manifestação de poder, no primeiro momento, a chuva temporã, lá no primeiro século. No segundo momento, no tempo do fim, a chuva serôdia, que é o último derramamento pleno do Espírito Santo com poder para a conclusão da obra. No intervalo desses dois, somos chamados a pregar o Evangelho com a presença do Espírito nas condições e talentos que ele nos forneceu. Então, a partir desta referência, então, existem 3 maneiras, 3 modos, 3 aspectos interessantes da igreja primitiva no seu objeto de proclamação do Evangelho, no seu processo de proclamação do Evangelho. Primeiro, eles continuavam ser ensinados na doutrina e na comunhão dos apóstolos, ou seja, uma vez que convertiam as pessoas ou levavam as pessoas ao discipulado, melhor dizendo, o que acontecia? Eles continuavam ensinando-as a guardar toda a verdade. Algo que está lá na mensagem de Mateus, o último capítulo, quando diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar toda a verdade. Então esse aspecto da instrução, da sã doutrina, da comunhão com Deus, da convivência cristã, a partir desse modelo de instrução e companheirismo, faz parte do primeiro aspecto, da primeira maneira ligada a esse propósito, ou essa estrutura de proclamação do Evangelho. O segundo aspecto que a gente vê dentro dessa mesma convicção de pregação, ou seja, dessa mesma experiência de apresentar a mensagem, é que eles apresentavam um desenho de confronto às incorreções da época. Ou seja, faziam discípulos, ensinando-os a guardar toda a verdade num processo de instrução e comunhão. A apresentação da verdade era contundente à medida que o erro era pontuado como tal e a verdade pontuada como tal. Não havia espaço para meias palavras, para meio evangelho. O evangelho era apresentado de forma bastante intensa e de forma bastante clara, para que as pessoas entendessem a diferença entre o erro e a verdade. E um terceiro aspecto que aparece dentro dessa mesma condição é a aplicação dessa verdade àquilo que acontecia na vida diária de todos os cristãos. Ou seja, a verdade também era munida, além de um conceito teórico de verdade plena, de um conceito prático de verdade que modifica os comportamentos, modifica a vida. E esses elementos estavam presentes na proclamação do Evangelho. O que significa que, no perfil da igreja primitiva, a gente encontra a motivação correta, o preparo para o exercício dessa missão, que é o preparo tanto no sentido individual de conhecimento da palavra, quanto no sentido de aceitação e do derramamento do Espírito Santo, e a ação era direcionada para o processo de instrução da verdade, para a descrição clara, sem rodeios, do que é a verdade, e para uma questão de aplicação prática para a vida, ou seja, o Evangelho transforma. O Evangelho não é só uma mensagem bonitinha de esperança de Papai Noel no futuro, mas é uma mensagem presente de modificação e transformação da vida à imagem e semelhança de Deus. Essa é a essência da igreja primitiva, essa é a essência do modelo a ser, de alguma forma, seguido para a pregação do Evangelho. Durante essa semana, a gente vai ser provocado a aprofundar nesses itens, revisitando essa história dos últimos dias de Jesus no mundo, suas instruções aos discípulos e, a partir dessas instruções, entendermos de que forma nós, no nosso tempo, o último tempo da história, reproduzimos o cumprimento de tudo isso dentro dessas mesmas condições, encerrando o trabalho da pregação do Evangelho, aguardando a manifestação plena de Cristo na sua segunda vinda. Que seja essa a nossa experiência essa semana, que tenhamos um estudo motivador, mas principalmente um estudo provocador, para que respondamos a essa motivação e nos preparemos para a missão e nos lancemos a ela para encerrar a obra. É o que eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, temos a tua mão protetora,
nos acompanhando a cada um dos desafios que enfrentamos. E por isso pedimos que a tua presença se faça a partir da manifestação do teu Espírito em nós, para que possamos concluir a obra. Nos dá a condição de preparo, nos dá a condição de desejo, desperta em nós o senso de urgência para cumprir a tua missão, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.